Olá, turma! Boa tarde! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula vai dar continuidade ao nosso tema em estudo, as origens da humanidade. Então, se coloque, por favor, em um lugar silencioso, confortável, com seu material à mão, para que você possa fundamentar a sua videoaula, ok? Então, hoje nós encerramos o estudo desse capítulo. Espero que vocês possam fazer leituras maravilhosas, ok? Vamos começar? Então, o processo de sedentarização. Nós vamos compreender que os primeiros grupos humanos, eles eram nômades e eles passaram por um processo até chegar a ser sedentário, a se tornarem sedentários. E aqui nós vamos aprender como esses grupos se tornaram sedentários. Primeiramente, vamos entender que os primeiros grupos humanos que habitaram a Terra durante o período paleolítico, eles eram nômades, como eu já havia falado, ou seja, não tinham moradia fixa. Para sua sobrevivência, esses grupos dependiam da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e vegetais. Assim, quando recursos de uma determinada região se esgotavam, eles saíam em busca de outros locais para que pudesse tirar daquele local o seu alimento. E aí surge aí a agricultura. Há 12 mil anos atrás, durante o período neolítico, alguns grupos humanos descobriram de que maneira podia cultivar a terra, iniciando o processo de desenvolvimento da agricultura. Além disso, esses períodos, eles começaram a criar animais. Então, vamos lá. Os primeiros grupos humanos que viveram no período paleolítico e posteriormente neolítico, eles eram nômades, mas com o decorrer do tempo, eles perceberam e descobriram como desenvolver a agricultura, ou seja, como começar a plantar o seu próprio alimento. E aí você vai observar que juntamente com a agricultura vem aí também a criação de animais. Então, aquele homem que antes era nômade passou a ser sedentário a partir do desenvolvimento da agricultura. Ok, meus amores? Ao praticarem a agricultura e a pecuária, esses grupos deixaram de depender somente da coleta e da caça para obter alimentos. Assim, eles não precisariam mais estar se deslocando de um lugar para outro. Ok, meus amores? Então, só recapitulando. Os primeiros grupos humanos, eles eram nômades, eles viviam da caça, da pesca e da coleta, e durante um período bem longo, esses grupos humanos foram se desenvolvendo. E houve um momento que eles descobriram como plantar o seu próprio alimento, como esse processo recebeu o nome de agricultura. Também, juntamente com o desenvolvimento da agricultura, eles começaram a criar animais. E isso foi dando suporte para que eles pudessem se tornar sedentários. Ok? Vamos avançar. E aqui nós temos um mapa e é muito interessante que você faça uma leitura interpretativa desse mapa, desde o título à legenda. Ok, meus queridos? As primeiras cidades. Ora, professora, aí nós vamos ver o processo de sedentarização se fundamentando. Antes os grupos não tinham casa, moradia fixa, e agora ele passa a ter a moradia fixa. Ele se torna sedentário a partir do momento que ele começa a cultivar o seu próprio alimento. E agora nós vamos descobrir como esses grupos foram criando, desenvolvendo as suas cidades. Ok? O desenvolvimento da agricultura e da pecuária produziu diversas transformações na sociedade primitiva. A agricultura passou a fornecer cereais que se tornaram a base da alimentação de diferentes povos. Já a criação de animais forneciam carne e leite, além de couro e lã utilizado para a confecção de vestimentas. Alguns animais eram usados ainda para facilitar a realização de algumas atividades, como arar a terra, para plantar e transportar cargas pesadas. Ao longo dos anos, com o avanço das técnicas agrícolas nessa sociedade, houve um grande aumento na oferta de alimentos.
Assim, alguns grupos passaram a produzir mais alimento do que consumiam, armazenando o excedente. Isso propiciou o crescimento das populações que passaram a se fixar nos vales férteis de rios, formando assim as primeiras cidades. Ou seja, aqueles grupos humanos que antes eram nômades passam a ser sedentários, eles começam a produzir e a produzir em grande quantidade. Essa produção ele gera um excedente e aí aumenta a população e essa população começa a se fixar em local próximo ao rio, porque esse rio ia dar possibilidade a ele sobreviver ali. E agora ele já tem como conseguir o seu próprio alimento a partir da agricultura e da criação de animais. Então vamos lá, vamos avançar. A produção de excedente contribuiu também para o desenvolvimento do trabalho especializado. Como não era necessário que todos os membros de uma comunidade trabalhassem, na produção de alimento, algumas pessoas passaram a se especializar em funções como produzir utensílios, ferramentas e vestimentas. Além disso, a maior oferta de alimento proporcionou, o desenvolvimento do comércio, pois o que não era consumido podia ser trocado por outros produtos necessários. Ou seja, a produção de alimento proporcionou a esses grupos, a esses primeiros grupos, um desenvolvimento ainda maior, porque o excedente contribuiu para a especialização do trabalho. E aí a gente já está falando em especialização do trabalho lá no período neolítico. E olha só, todo o desenvolvimento até os dias atuais também proporcionou o surgimento do comércio, porque agora eles têm como negociar o excedente da sua produção. Então, vamos lá, vamos avançar. Ora, transformações na paisagem natural. Lembrando, só recapitulando, os primeiros grupos humanos eram nômades, e aí eles passaram por um longo período sendo nômades, mas chegou o momento que eles desenvolveram a agricultura. Eles também passaram a criar animais. E essas duas características tornaram e possibilitaram eles se tornarem sedentários. A partir da sedentarização, esses grupos também, aproveitando a agricultura, o excedente que a agricultura produzia, eles também se especializavam no trabalho, eles também começaram a praticar o comércio. Ora, se antes eu não plantava e agora eu planto, o que é que vai acontecer? A paisagem ao meu derredor vai ser transformada pelo meu trabalho quando eu estou no agir da agricultura. O que antes não tinha a intervenção humana, passou a ter a intervenção humana a partir do desenvolvimento da agricultura. Mas vamos para a nossa leitura. Com a sedentarização, os seres humanos passaram a intervir no espaço ao seu redor de maneira mais profunda, como eu já havia falado, transformando o meio em que viviam para atender às suas necessidades. O controle do espaço tinha início na escolha do local onde a aldeia seria construída. Muitas civilizações antigas, como o Egito e a Mesopotâmia, desenvolveram-se próximo a grandes rios. Dele, a população obtinha água para o consumo próprio e para a utilização na agricultura e na pecuária. Além disso, era possível obter alimentos como peixe e utilizar suas águas para a navegação. Ou seja, os rios, além de fornecer alimento, ele também passou a servir como estrada, entendeu? Como um mecanismo para que esses povos pudessem ir e vir. Então, vamos lá. Essa transformação, ela acontece a partir do momento que eu desenvolvo a agricultura. Aquele espaço que eu vou escolher para morar, eu vou ter que fazer um planejamento, escolher, fazer as escolhas corretas, construir a minha aldeia próximo a um rio, para que esse rio possa me dar o sustento, alimento, água e até a condição de transporte, por exemplo.
para que eu possa usar, por exemplo, embarcações, canoas, pequenos barcos, e assim houve toda uma transformação na paisagem natural, que antes não havia, não tinha necessidade. Por quê? Porque eles eram nômades, eles estavam em determinado lugar, quando os recursos para a sua sobrevivência se esgotavam, eles saíam e buscavam outros lugares para se fixar. O início da civilização egípcia, ou seja, a civilização egípcia, ela é bem antiga, ela remonta lá para depois do Neolítico. E aí nós vamos compreender como uma civilização tão grande, tão importante, ela se desenvolveu em um período que hoje nós olhamos para essa civilização e vemos o quanto eles foram além do seu tempo, por conta de toda a sua estrutura que a sociedade egípcia tinha muito antigamente. Então vamos para a nossa leitura. Os primeiros grupos humanos chegaram à região onde se formou o Egito atual, no Vale do Rio Nilo, há cerca de 10.000 anos. O Rio Nilo foi muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia. Documentos do período revelam que esses povos consideravam o Nilo uma dádiva dos deuses. E por que dos deuses, professora? Porque os egípcios eram politeístas. E aí, vamos lá. Para aproveitar melhor os recursos hídricos das regiões ocupadas, os egípcios desenvolveram sistemas para irrigação do solo. Olha só, lá na antiguidade, sistema de irrigação. Imagine, homens além do seu tempo. Então, por meio da construção de diques e canais, por exemplo, era possível desviar as águas das cheias dos rios para as regiões mais secas, aumentando as áreas férteis para o cultivo de alimento. E vamos lá. A Mesopotâmia. Mesopotâmia é o nome de uma região do Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Por volta de 8.000 anos atrás, essa região, também conhecida como Crescente Fértil, já era bastante habitada por diversos grupos humanos. Então, nós temos um mapa e é interessante que você já observe aí no seu módulo, tá certo? Faça uma leitura visual para que isso te dê fundamentação para a nossa aula, tá certo? De acordo com os estudos arqueológicos, esses grupos desenvolveram técnicas de cultivo às margens dos rios, aproveitando a fertilidade do solo após os períodos de cheia. Os povos mesopotâmicos, entre eles os sumérios, os arcádios e os babilônios, utilizavam técnicas de irrigação em suas lavouras. Eles construíram canais e represas que permitiram o aproveitamento das águas dos rios Tigres e Eufrates para irrigar as plantações. A cidade da Babilônia, por exemplo, foi construída sobre o rio Eufrates e dividida em partes iguais ao longo das margens esquerda e direita, com aterros para conter as inundações sazonais do rio. E olha só, grupos humanos, além do seu tempo, desenvolveram todo um sistema de irrigação. Todo esse sistema aproveitava as águas das cheias dos rios onde foram realizadas essas construções. E aí a gente imagina essas construções, hoje a gente vê possibilidade, mas imagina povos que não tinham nenhuma, vamos dizer, ferramenta específica, mas que fizeram isso à mão, foram os primeiros a fazerem isso. Então, para vocês verem o quanto esses povos e essas civilizações, elas foram, se desenvolveram muito além do seu tempo, muito além do seu tempo. Vamos lá. E aqui nós temos algo a debater, a escassez de água no mundo. E aí eu chamo a atenção de vocês para os nossos hábitos do cotidiano. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos preservando a água lá na nossa casa? Isso vai ficar como uma pergunta, vai ficar no ar. E aí eu quero ver a opinião de vocês, ouvir lá no grupo de WhatsApp. Tá certo, meus queridos? Meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades propostas no roteiro com êxito. E é importante que você, agora, a partir desse momento, você já comece a fazer uma leitura, tá certo? Aliás, uma segunda leitura no capítulo, para que você possa
elencar as características de todo esse capítulo, de forma que você possa ainda mais fundamentar as nossas aulas. Então, meus amores, beijos e até a próxima!